Olá pessoal, tudo bem? Que alegria te ver aqui mais uma semana. Olha que legal, você tem vindo toda semana para aprender sobre um mandamento dos 10 mandamentos, né? Que legal. E nós já estamos hoje no sexto mandamento. Esse é um dos menores mandamentos em questão de tamanho, assim, mas ele tem um significado grandioso, maravilhoso para nós, tá? Eu até poderia recitar ele, mas como eu me comprometi em sempre ler na Bíblia, então eu vou abrir a Bíblia aqui em Êxodo, capítulo 20, que é o capítulo da Bíblia, um dos capítulos da Bíblia que falam dos 10 mandamentos, e o versículo 13 vai nos dizer, então, o sexto mandamento. Diz assim: não matarás. Nossa, que grande, né? Ele é bem pequenininho. Eu até acho que, se eu não me engano, ele é o segundo versículo do Antigo Testamento menor que existe. Acho que o primeiro é disse Jó, né? E daí não matarás é um pouquinho maior. Mas enfim, ele, apesar de ser pequeno, ele guarda em si um significado muito profundo, muito importante. Primeiro eu gostaria de deixar claro já desde o começo aqui o que esse mandamento, do que ele não está falando e do que ele está falando, tá? Não se esqueçam que nós estamos falando agora sobre os relacionamentos entre homens, seres humanos. Então esse mandamento não matarás, né, só para a gente começar a conversar aqui, ele não está vinculado entre seres humanos e animais, tá? Você vai perceber, por exemplo, quando houve o dilúvio, Deus estabeleceu como uma forma de manutenção que o homem começasse a comer carne de animais. Tudo bem? E para isso teria que, vamos dizer, matá-los. Mas, digamos assim, para ficar mais claro para nós, o não matará seria algo mais no sentido de não matar outros seres humanos, tá? Aqui em casa, por exemplo, semana passada, essa semana, eu tive que dar um fim numa cachopa de marimbondos. E eu os convidei para ir embora, mas eles decidiram não ir, e eu insisti e falei, por favor, saiam daqui e tal, mas eles não foram. E eu tive que então fazer, né, toda uma coisa, poder botar fogo ali e queimar essa cachopa de marimbondos. E eu acabei matando eles. Mas é disso que o mandamento está falando? Não, ele não é disso que ele está falando, tá? Eu não vou entrar aqui, não vou me demorar muito sobre a questão ambiental, apesar de que, por exemplo, eu sou vegetariano, então eu não mato animais para comer. Mas esse mandamento não está falando disso. Então, primeiro eu começo dizendo sobre o que ele não está falando. Tudo bem? Segundo, ele está falando sobre seres humanos e o respeito que deve haver entre eles, tá? Será que, mas assim, Vinícius, eu acho que esse mandamento não é muito importante para mim porque eu nunca mataria uma pessoa, nunca pegaria uma arma e daria um tiro numa pessoa e tudo mais. Veja, ele não está falando apenas disso. Inclui isso, claro, mas ele não está falando apenas dessa questão, tá? E eu gostaria de trazer uma ilustração para ficar mais claro o conteúdo, a essência desse mandamento, tá? Eu não sei se você já teve um gato, se você que está me ouvindo agora, você tem um gato. Eu nunca tive um gato, mas eu já tive o privilégio de acariciar alguns gatinhos, né? E quem já teve esse privilégio, sabe que são animais normalmente dóceis com os adultos, com as pessoas, né? Eles vão lá, ficam se esfregando na gente e tal, tudo mais, daí começa, parece que liga um motorzinho neles e tal, eles ficam brrr, né? Enfim, só que e um tigre? Como é que seria o seu relacionamento com o tigre? Seria mais ou menos a mesma coisa? Não, não seria a mesma coisa. Por quê? Se afinal o tigre e o gato são felinos. Veja, o gato ele é carinhoso com você porque você é bem grande, você é bem maior do que ele. Agora, o gato já não é mais tão querido com o rato, por exemplo, ou com alguns animais menores do que ele. Então a diferença entre um gato e um tigre é o quê? É o tamanho, porque os dois têm o mesmo instinto e desejo de matar e tudo mais. Por que eu trouxe essa ilustração? Porque talvez a gente pense assim, o não matarás, a gente imagina aquela questão de pegar uma arma, tirar a vida de alguém. Só que dentro de nós há ainda uma essência do tigre que existe dentro de nós, que somos gatos, vamos dizer assim,
e que Jesus ampliou numa outra passagem da Bíblia. Nós estamos examinando o não matarás, mas olha só o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Olha só, diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Exato. Isso foi dito aos antigos, e isso está certo, Jesus não está se levantando contra esse mandamento, mas ele está agora aprofundando, ampliando a compreensão desse mandamento. Olha só. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Uau! Jesus usa expressões muito, digamos assim, diretas, muito profundas e que amplia muito mais o significado desse mandamento do que simplesmente a ideia de pegar uma arma e tirar a vida de alguém. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está me ouvindo nunca matou alguém. Isso é um crime terrível. Só que quantos de nós já sentimos ódio, raiva, já brigamos com alguém, já xingamos alguém de maneira injusta ou até mesmo motivada, enfim. Prestem atenção. Você talvez vai dizer assim, você vai concordar comigo, se todo mundo no mundo fosse gente fina, se cada um cuidasse da sua vida, se ninguém incomodasse a gente, daí seria fácil não se impacientar contra as outras pessoas. Mas veja, no mesmo Mateus, capítulo 5, Jesus mais na frente, ele fala uma passagem muito interessante, que diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O amarás o teu próximo está no Antigo Testamento. O odiarás o teu inimigo não está no Antigo Testamento. Isso foi uma tradição que foi surgindo ao longo do tempo e que naquela época os judeus acreditavam nisso. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, e agora entra aí a questão, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos o mesmo? Veja, esse texto é um dos textos mais bonitos da Bíblia, porém é um dos mais difíceis de viver. Porque envolve o relacionamento entre nós e as outras pessoas. Amar a quem nos ama, isso é fácil. Amar quem só faz o bem, só deseja o bem para a gente, isso é muito fácil. Mas o que Jesus nos pede com o mandamento não matarás, é que nós sejamos capazes de amar e orar, inclusive por aquelas pessoas que apenas desejam ou planejam ou fazem o mal para nós. Esse mandamento aqui, o princípio que Deus quer nos ensinar, porque lembra que em cada mandamento Deus quer me ensinar um princípio, né? Eu fico pensando a validade desse mandamento lá no céu. Se lá no céu todos nós seremos imortais, que sentido teria o não matarás, né? Só que há um princípio por trás disso que Deus quer me ensinar. E o princípio que Deus quer me ensinar, ele se resume em uma frase: respeitar a vida e amar o próximo. O mandamento que Deus, o princípio que Ele quer me ensinar com o não matarás, é não matar as pessoas não apenas no sentido de tirar a vida delas, mas também no sentido de respeitar a vida delas, respeitar a opinião delas, não vivermos uma vida de reação. Nós não devemos ser escravos da reação com base no como as pessoas nos tratam. É claro que é difícil lidar com seres humanos. É uma das grandes desafios da humanidade é poder lidar uns com os outros. Mas esse mandamento que Deus me dá, que dá para mim, que dá para você, para nós que nos comprometemos em viver, em obedecer, em viver para esse Deus, ele valoriza muito a vida das pessoas.
valoriza muito o bem-estar das pessoas. E muitas pessoas, quando nos tratam mal, elas estão fazendo aquilo porque talvez quase ninguém trata elas direito. Você conhece o passado delas, a infância delas? Tudo isso deve ser incluído dentro desse pacote. Então o mandamento de hoje, ele é a essência do mandamento amar ao próximo como a ti mesmo. É claro, eu falei semana passada que os últimos 6 mandamentos, eles falam sobre o relacionamento entre seres humanos. Então, honrar pai e mãe, o não matar, o não adulterar, o não cobiçar, o não mentir, tudo isso envolve relacionamento entre seres humanos. Mas o mandamento não matarás, ele é o principal na direção dessa ideia do amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você tem dificuldade em obedecer esse mandamento, que você ore a Deus, busque a Deus, peça para Ele que derrame o seu amor no seu coração. E com certeza, Deus derramará o seu amor em teu coração. Para com todas as pessoas, não apenas para quem te ama, mas inclusive para aqueles que não te amam também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui conosco, assistindo, compartilhando. E semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe.